E o FIA segue sua saga lá no torneio de Menorca, na Espanha. Torneio fortíssimo. Nós, no vídeo de ontem, havíamos acompanhado a derrota dele, né, contra o grande mestre Raja da Índia. Grande mestre que na quinta rodada, que também foi ontem, acabou vencendo o Fedosseyev da Rússia. Grande mestre já teve mais de 2.700, agora tem próximo disso. Então tá mostrando aqui que não tá para brincadeiras o Raja, né, esse grande mestre indiano. Já o FIA na quinta rodada ontem empatou contra o grande mestre o mestre internacional, perdão, de Singapura, Siddharth. E hoje, na sexta rodada, ele já jogou aí contra uma WMI muito forte do Cazaquistão, 2.342 com as brancas. Vamos dar uma olhada nessa partida e ver se o FIA se recuperou no torneio. Vamos lá então para a partida, mas antes de começar, já deixa o seu like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e vamos lá para a partida. FIA jogou E4, ela jogou C5, cavalo F3, E6, tivemos uma siciliana, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, a chamada siciliana 4 cavalos. Uma das principais ideias aqui, as linhas principais são cavalo toma E6, B por C6, E5, cavalo D5, ou cavalo DB5, e aí as pretas podem jogar D6 ou bispo B4 aqui. Quase qualquer outro lance, como bispo E3, por exemplo, o lance bispo B4 é forte para as pretas e causa inconvenientes aqui, ameaçando tomar o peão, quebrar a estrutura aqui, além de cravar o cavalo. Portanto, o FIA jogou uma outra variante que também está na moda nessa posição, que é a A3 aqui, controla o bispo B4. É uma das linhas possíveis aqui. Ela jogou a Kamalidenova do Cazaquistão, jogou D6. O FIA jogou bispo E3, bispo E7, F3. Ele está indicando que quer jogar no estilo ataque inglês, ou seja, com dama D2 e roque grande. Esse tipo de esquema na siciliana se chama ataque inglês, né? Para as brancas. Ela rocou pequeno, dama D2. Imediatamente jogou E5. Um lance típico dessas posições, embora houvesse alternativas aqui. A6 para B5 seria uma ideia. Mesmo a ruptura D5 aqui seria possível, com um jogo complexo com chances para os dois lados. Ela jogou E5, o FIA tirou o cavalo para B3 e bispo E6. E aqui as pretas estão ameaçando jogar D5. Por exemplo, um lance insosso como o bispo E2, D5 é forte. E as pretas, como costuma ser na siciliana, quando fazem esse lance em boas condições, resolvem todos os seus problemas e podem assumir iniciativa. Então, aqui o FIA tinha duas opções, quer dizer, três na verdade. Rocar grande, que me parece melhor e mais natural, mas ele não quis jogar assim. Ocupar a casa com o cavalo seria interessante, ou uma terceira continuação, torre D1, que evita o D5. Ele joga esse lance, né? Tá dizendo basicamente que vai abdicar do roque grande para rocar pequeno. Mas o fato é que não combina muito bem o lance F3 com o roque pequeno. As pretas ficam mais ou menos confortáveis. Mas tudo bem, ele jogou torre D1 e ela jogou um interessante H5 aqui, mostrando intenções agressivas aqui a jogadora do Cazaquistão. Se jogasse... Ela poderia, por exemplo, jogar um lance que é comum aqui. Esse cavalo em C6 não está tão bem. Jogar cavalo B8 e cavalo BD7. Fazendo, por exemplo, bispo E2, cavalo BD7. Esse posicionamento das peças menores é muito comum e típico da Najdorf, com esse centro D6 e E5. E as pretas têm boas possibilidades na ala da dama a seguir. Mas ela jogou H5, não só impedindo o G4 das brancas, mas ela quer jogar H4 aqui e criar algum jogo na ala do rei.
O Fia seguiu seu plano com bispo E2 para rocar pequeno. Cavalo H7 foi jogado aqui para apoiar um H4, talvez para jogar o bispo G5 em algumas situações, trocar o bispo de casas pretas. E o Fia jogou um interessante F4 aqui, criando meio que um caos já na posição. E aqui ela jogou H4, tá? O lance bispo H4 cheque era forte aqui, para provocar o G3, né? É o único lance para não perder o roque. Provocar um enfraquecimento aqui na ala do rei, nas casas brancas. E aqui, ao invés de tirar o bispo, ele toma F4 intermediário. Ataca o bispo de F4, as brancas vão tomar e agora o bispo volta em F6. As pretas podem sacrificar esse peão. Por exemplo, o bispo toma D6, torre E8. E elas têm bom jogo aqui pelo peão. Aqui possibilidade de H4, o rei está um pouquinho enfraquecido. Rocar aqui, bispo toma B3, C por B3, dama, bispo D4 cheque é chato, né? E tá pegando aqui o bispo. Então, essa era uma boa continuação com bom jogo aqui para as pretas. No entanto, ela jogou H4, o Fia fez o roque. Toma F4, agora ela quer ganhar a casa E5 para o cavalo, algo temático na siciliana. Bispo toma. Mas ela jogou interessante H3 aqui, tentando provocar G3, né? E um enfraquecimento aqui nas casas brancas. Esse peão a longo prazo é uma espinha na garganta aqui, né? Fica controlando essa casa, pode ter ideias de mate lá na frente. Mas o Fia jogou interessantemente aqui torre F2, com a ideia de tomar de torre aqui, né? Se HG2 imediatamente, ele pode tomar de torre com o jogo pela coluna G. O lance criativo aqui do Fia, esse torre F2. Aí ela ignorou, jogou cavalo E5. Era a ideia inicial das pretas, né? E o Fia jogou cavalo D4, centralizando o cavalo. Agora o cavalo pode voltar para essa casa. E ela jogou cavalo G5. Esse lance aqui começa a trazer problemas aqui para as pretas. Então, o cavalo G5 é uma imprecisão. Mais interessante aqui seria bispo G5, para trocar o bispo de casas pretas e criar jogo aqui, né? Se bispo toma, aí sim, aí você pode tomar de dama, e se dama toma, cavalo toma, com fortes cavalos aqui das pretas, mesmo sacrificando o peão de D6, né? Depois de cavalo toma, peão toma, torre toma D6. Com esse cavalo em E5 especialmente, as pretas têm boa compensação pelo peão. Mas depois de cavalo F5, Fia jogou muito bem aqui, cavalo F5. O que ele está querendo? Levar o bispo de casas brancas, e aí vão aparecer fraquezas nas casas brancas. Tem sido um tema recorrente nas partidas do Fia, explorar as fraquezas nas casas do adversário. Aqui é difícil conviver com esse cavalo aqui apontando para E7, para D6, para G7. Então ela resolveu eliminar o cavalo. Peão toma. E aqui ela cometeu o erro decisivo H por G2. O ponto é claro que o Fia não poderia tomar aqui de torre, né? Seria um blunder gigantesco, né? A gente pode interrogar duas, porque cavalo F3 cheque ganha dama. Aqui bispo toma, cavalo toma, é duplo na dama e no rei. No entanto, como a gente vai ver, o Fia tinha uma resposta muito forte preparada aqui, que é dama E3, controlando essas casas. Aqui a dama fica numa posição bem forte, como a gente vai ver. O que ela poderia fazer aqui, ao invés de tomar o peão, botar o bispo em F6, né? Entregar o peão de D6 por alguma compensação, embora aqui as brancas tenham a posição um pouco melhor. Aqui depois de torre FD8. Os cavalos e o bispo são peças fortes, mas não o suficiente aqui para compensar o peão a menos para as pretas. Mas é uma pequena vantagem, uma posição totalmente jogável aqui para as pretas. Depois de H por G2, dama E3 é uma pancada. Agora o Fia quer tomar com a torre sem ter o duplo aqui. Controlou a casa H3, cavalo H3 cheque era uma ameaça.
E aí ela jogou F6, defendendo o cavalo, mas esse lance tem um problema óbvio, né? Embora fosse difícil não fazer esse lance, porque torre toma G2 vai atacar o cavalo aqui e criar pressão na coluna G. O problema óbvio desse lance, perdão, é enfraquecer ainda mais as casas brancas, especialmente essa diagonal e essa casa G6. O Fier jogou cavalo D5, imediatamente posicionando o cavalo numa posição bem forte, centralizada, de onde o cavalo não pode ser removido. Torre E8, torre toma G2. Aqui ela jogou dama C8, atacando o peão de F5, e o Fier jogou dama B3, ameaçando um descoberto terrível aqui na diagonal. Uma saída de cavalo seria fatal. Ela tirou o rei para F8. Rei H8 seria possível, mas dá bastante medo e, de fato, o ataque é muito forte. Aqui torre G3 ameaçaria eliminar o cavalo, peão toma, e torre H3 mate aqui, né? Ou quase mate, porque o rei não vai ter a casa G8. Ela preferiu tirar o rei para F8. E o Fier jogou outro lance legal aqui, rei H1, desocupando a casa G1, eventualmente para essa torre, né? Para vir com tudo no ataque, também tirando de um possível cheque nessa diagonal. Ela então jogou cavalo de F7, reforçando o cavalo aqui de G5, mas o Fier removeu o cavalo com H4, cavalo E4, e ele fez um belo lance aqui, bispo H5, de olho no ponto F7. Agora ameaças como cavalo B6, atacando a dama e ameaçando mate lá em F7 com o bispo e a dama. Aí ela voltou o cavalo para E5, bispo toma E5. Então, se simplesmente retomar o cavalo aqui, cavalo B6 levaria dama toma F5, mas cavalo F4, né? É forte. Dama toma F5 defende o mate em F7, mas não defende cavalo G6 cheque, teria que dar a dama. Bispo toma com rápido mate, além de ganhar a dama nessa posição. Bispo toma, dama toma F5, e aqui o Fier veio com uma pedrada. Cavalo por F6, ameaçando mate em 1, né? E se dama toma, claro, bispo toma. Ela jogou D5, interferindo aqui na diagonal, e o Fier jogou cavalo D7 cheque, um belo lance que vai forçar o mate. Dama toma D5 também era forte, né? Ameaçando novamente o mate em F7, e as brancas vão vencer em breve. Mas esse aqui é um arremate legal do Fier. Cavalo D7 cheque, dama toma. Se tirar o rei, dama por D5 cheque, rei H7, bispo G6, não só ganha a dama, como vai ter ataque de mate aqui em seguida. Então ela tomou o cavalo. E aqui bispo toma G7 cheque. O único lance possível é rei G8. E agora o Fier jogou torre toma D5. Tinha os descobertos para dar com esse bispo, mas esse lance abre mais linhas contra o rei das pretas. E aqui o ataque é decisivo. Ela jogou dama E6, interferindo aqui na diagonal. O Fier jogou bispo F6 cheque descoberto, rei F8, bispo toma E7 cheque. Não adianta, bom, tomou de torre aqui. Se tomar de rei, dama toma B7 cheque, rei F8, dama G7 é mate. Então, assim como dama toma E7, torre F5 cheque, vai dar mate em seguida. Então, depois de torre toma E7, o Fier arrematou com classe aqui, torre F5 cheque. E ela abandonou aqui porque é mate em 4. O rei não tem saída, então só dá para cobrir com as peças disponíveis. Cavalo F6. E aí torre toma F6. Daria o mate a seguir. Se dama toma F6, torre G8 cheque. O único jeito de prolongar mais um lance era dar a dama aqui, mas não, claro que não resolve. Daria até para tomar de dama. Toma, rei E8 e mate a seguir. Então, bela vitória aí do Fier.
ele acaba se recuperando, né? No torneio. Boa vitória aí dele na 6ª rodada, ainda tem 3 na reta final aí, ele chega a 4 pontos em 6. Vamos acompanhar aí o nosso GM nessa reta final desse super torneio em Menorca e traremos mais vídeos sobre isso nos próximos dias. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante isso para ajudar a gente a crescer, para o YouTube recomendar o nosso canal. E até os próximos vídeos.